No topo das listas dos favoritos ao título deste ano está o Palmeiras. E não é para menos, né, gente? Campeãs da Copa do Brasil, do Paulistão e da Supercopa, as palestrinas reforçam em campo esse favoritismo. Eu quero muito saber o segredo delas. Bora saber hoje? O Copa Delas recebe a Paty Maldani, zagueira e um dos pilares da defesa do Palmeiras. Chega mais para a gente falar do futebol de mulheres. O papo de hoje é de ataque para defesa ou de defesa para o ataque. Vamos ver como é que vai ser isso. Eu estou com Luciana Zogaib, narradora e comentarista aqui da TV Brasil, e a gente está com Paty Maldani, direto de São Paulo, online. Lembrando que, além de estar no YouTube, nosso conteúdo também pode ser ouvido e baixado na Rádio Agência Nacional. Clica lá e manda ver Comunicação Pública. Paty, muito bem-vinda, bem-vinda também, Lu, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que está entre esse momento de data FIFA, mas vocês não param de treinar, né? Como é que está esse momento agora? Boa noite, tudo bem? A gente ganha um pouco mais de ar, né, quando tem essa data FIFA, não tem nenhum jogo, então a gente consegue focar um pouco mais nos nossos treinamentos. Claro, a gente continua treinando, continua focada, mesmo sem algumas meninas, né, que estão na data FIFA, mas a gente continua trabalhando também. Paty, você está no Palmeiras desde 2024, me corrija se estiver errada, né? Ou seja, vai fazer 2 anos, renovou agora e está acompanhando, né? Acompanhou essa trajetória de favorito até se consolidar como uma equipe campeã e agora entre as favoritas. Conta pra gente essa trajetória, né? Internamente, como é que está sendo isso? Como é que vocês estão percebendo essa evolução? Sim, eu acho que é algo que a gente sempre buscou. Eu acho que o Palmeiras, né, muito antes até de eu estar aqui, mas desde sempre que o Palmeiras começou a investir muito no futebol feminino, era para se colocar nesse lugar, nesse patamar de ser uma equipe que sempre disputa o título em todas as competições, né, que joga. E com certeza, o que eu posso dizer, né, desde quando eu cheguei, é que cada ano a gente evolui em algum sentido e a cada ano a gente vai crescendo. E é muito legal porque acho que foi um passo de cada vez, né? Em alguns anos anteriores as meninas já haviam conquistado o Paulista, a Libertadores, e agora com essa continuidade de trabalho, com o investimento, né, que continua evoluindo, meninas que chegaram para agregar e tudo, a gente está caminhando para um lugar muito bonito, que eu acho que é aonde todo mundo quer chegar, né? Que é conquistar aí todos os títulos da temporada, e com o esforço, é claro, de todo mundo, de atletas e comissão, a gente espera conquistar isso esse ano. Paty, boa noite para você. Um prazer estar falando contigo. Admiro muito o seu futebol, a forma como você também se posta, né? Eu queria saber em relação à chegada, né, da Rosana, ela que fez um trabalho muito bom também no Flamengo, acabou saindo, chegando para assumir esse Palmeiras, já chega conquistando títulos. Como é que tem sido esse trabalho? Ela que também é identificada com o clube, como é que está no dia a dia? Como é que você está enxergando tudo isso? Boa noite. Acho que foi uma chegada que combinou muito, né, o estilo dela, as ideias, os conceitos de jogo com a nossa personalidade, né, tanto individual como um coletivo, como uma equipe. Casou muito bem. Eu acho que desde o início a gente teve muita sinergia entre, né, essas duas partes de comissão e atletas, e a gente conseguia entregar aquilo que ela nos pedia em tão pouco tempo, né? Foram menos de alguns treinos, não foi nem um mês desde que a gente conquistou a Copa do Brasil no ano passado. Então acho que esse bonito trabalho, né, que está acontecendo hoje é muito por essa entrega dos dois lados, tanto dela e de toda a comissão, quanto da gente atletas. Então, óbvio, a gente fica muito feliz, né, de fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, que ela dá essa liberdade, ela entende, né, o nosso lado, nos ouve, trabalho que é feito assim, literalmente em conjunto, e que quando a gente conquista, né, os nossos objetivos, conquista bons resultados, acho que é só uma reafirmação de tudo que a gente vem feito e muito bem feito.
Pois é legal a Lu ter comentado essa questão da Rosana, né? Ela chegou em outubro de 2025, só que tem também um legado da Camila Orlando, porque a Camila não saiu por uma crise, né? Ela foi assumir a seleção sub-20 e tudo mais, e a Rosana veio, como você falou, reafirmar, né, esse momento do Palmeiras. E aí, como é que vocês, de repente, equilibraram, né, esse legado da Camila com essa chegada, né, da Rosana? Sim, acho que com certeza são duas grandes treinadoras, né? Ambas com trabalhos muito bons e, claro, a Camila também contribuiu muito para a nossa equipe durante esses quase 2 anos que ela ficou. Então, para a gente, né, atleta, eu acredito que é um pouco, talvez, complicado de mudar a nossa maneira de jogar de uma hora para outra. E acho que a Rosana conseguiu entender isso, né? Que não ia ser possível fazer isso, porque são 2 estilos de jogos que eu vejo que são um pouco diferentes, né? Talvez tenha uma semelhança e outra, mas que a Rosana pede uma coisa, talvez que a Camila não pedia, a Camila queria alguma coisa que a Rosana, enfim, são trabalhos diferentes, isso é fato. E acho que a gente conseguiu entender que isso não ia acontecer de uma hora para outra, a gente não ia conseguir mudar totalmente a nossa forma de jogar, a nossa forma de ler o jogo em 1 mês de trabalho, não é quase impossível isso. Então a gente soube, acho que, dar pequenos passos quando era necessário, a gente soube mudar, soube ouvir também, abrir mão de muitas coisas que a gente fazia e que talvez agora a gente não faça mais, ou vice-versa. E foi, não vou dizer que foi difícil, porque eu acho que foi algo tão natural, né? Claro, contando com todo mundo se esforçou muito para que isso se tornasse algo natural e que de fato todo mundo encarou como algo que deveria ser feito o mais rápido possível, porque era final de temporada e a gente tinha que entregar o nosso melhor naqueles últimos jogos. Que demais. E a gente sabe, né, Paty, que para conquistar títulos é inevitável ter que bater de frente com o Corinthians, né? E vocês já conquistaram aí o Paulistão de uma maneira muito bacana também, com goleada. Eu queria saber um pouco dessa rivalidade, né, do Palmeiras com o Corinthians, de vocês também atletas, porque tenho certeza que isso fortalece, né, o futebol brasileiro, o futebol paulista. Ano passado vocês acabaram eliminadas no Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, não chegaram até a final, mas eu vejo que chega com uma consistência muito grande, não só por esses títulos, mas pelo que vem apresentando no campo. Mas eu queria saber em relação a esse embate aí diante do Corinthians. Esse clássico. Eu acho que a Paty deu uma travadinha na internet dela, deu uma congelada, e a gente falava com ela sobre essa questão do clássico. E o próximo clássico, inclusive, Sim. vai ser agora, na próxima rodada do Brasileirão, a terceira rodada. Inclusive com o Corinthians de treinadora nova também, né? Então, Exato, passando também por esse período, né? Também de adaptação a uma nova treinadora, uma nova metodologia de treino, de jogo e tal. E como é que também pode ser que o Palmeiras possa se aproveitar, né, dessa situação para seguir firme aí também nessa luta pelo título, né? Pois é. Isso vai acontecer no dia 16 de março. Eu tenho aqui a informação, 16 de março vai ser esse jogo dia 13 de março, o jogo de Palmeiras em Corinthians. E eu vou aproveitar, enquanto a Paty não volta, vamos falar do nosso Brasileirão aqui na tela da TV Brasil, né, Lu? Porque também, além do dia 13, que vai ser esse clássico paulista... A rodada só de clássicos, rodada né? de muitos clássicos, inclusive aqui na tela da TV Brasil. Vai ter clássico mineiro e baiano. Conta pra gente, você lembra? Pois é, vamos fazer Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro que também é uma equipe que ano passado foi vice-campeã, também chega forte para esse ano, enfrentando um Atlético que subiu, e o Bavi, né? Muito bacana também a gente poder estar transmitindo aí um Bahia e Vitória pela Série A1 do Campeonato Feminino. Vitória que acabou entrando, né, na última hora também nessa Série A1 por conta de desistência e tudo mais, pegando um Bahia, que a gente tinha uma expectativa muito grande, ainda tem uma expectativa muito grande pelo campeonato e pela temporada que fez no ano passado, mas que esse ano também teve embates difíceis logo de cara, né? Pegou o Cruzeiro, pegou o São Paulo e o Bahia ainda não pontuou, tá na lanterna. Então, acho que vai ser um jogaço também, com todo esse tempo também da data FIFA para as equipes poderem treinar, né? O Bahia que teve muitos problemas defensivos, então certamente vai aproveitar esse tempo para poder ajeitar tudo. E então acho que vai ser uma rodada espetacular, né? Com os clássicos pelo Brasil todo.
e para a gente já começar a ver aí um pouco de como é que vai seguir, né, esse Brasileirão. Como a Paty falou, aquele respiro, né, mas volta com tudo. Só lembrando que aí você que gosta de anotar na agenda, já vou te passar a agenda certinho. Atlético e Cruzeiro, dia 14, vai ser um sabadão, 3h45 da tarde aqui na tela da TV Brasil, e depois já na segunda-feira Bahia e Vitória, dia 16, 9h45, aquela rodada da noite. 8h45, perdão, 9h45, que 9 começa o jogo. Vamos aproveitar enquanto o Paty ainda não voltou, eu sei que ela está entrando aqui novamente, mas eu quero falar de seleção, Lu. Hoje a gente está gravando esse programa numa sexta-feira, que é o dia que a seleção abre o calendário 2026, vai ser contra a Costa Rica. Vamos jogar mais para frente? Eu quero saber mais da sua análise, né, desses 3 amistosos, né? O que o Brasil pode fazer, né? Deve fazer contra Costa Rica, Venezuela e México? Eu acho que o Arthur, ele, junto, né, com toda a CBF, com toda ali a comissão, traçou, né, esse plano para 2026 de ir crescendo nos adversários, né, de ir pegando também enfrentamentos diferentes aí para a seleção. Em relação à Costa Rica, é um adversário que o Brasil já enfrentou outras vezes e já venceu, mas que vem num momento diferente, como todo o futebol feminino, né, não só no Brasil, fora do Brasil, vem se desenvolvendo, e a Costa Rica também, com uma treinadora brasileira, a Lindsay Camila, que conhece bem as jogadoras brasileiras, que conhece o Arthur Elias, conhece o sistema de jogo do Brasil, e que pode trazer algumas dificuldades. Eu acho que também, às vezes, trabalhar essa questão do favoritismo, né, de como atuar. O Arthur já disse que ele quer, né, que a seleção tenha uma consistência, que a seleção atinja os resultados, mas tenha também uma consistência no seu jogo. E eu acho que isso vai ser gradativo. Costa Rica, Venezuela, México, vai subindo os degraus aí, né, nessa grau de dificuldade de enfrentamento para a seleção. Ele vai fazer muitos testes, já falou, né, que quer testar nessa primeira data FIFA, também depois na segunda data FIFA, e aí depois partir para já ir tentando desenhar o time para a Copa, né? E lembrando que, ainda falando de seleção, que esse ano, além do FIFA Series, que vai acontecer lá em Campo Grande, a gente vai ter Estados Unidos e Brasil aqui no Brasil, né? Exatamente. Um super clássico. Outro jogaço, né? O Brasil, que ano passado perdeu uma, venceu outra, venceu pela primeira vez, né, os Estados Unidos jogando lá na casa delas, e é sempre um adversário, né? É um adversário de ponta. O Brasil, que ano passado venceu a Inglaterra, venceu a Itália, fez bons jogos, né? Foi campeão da Copa América. Então, a expectativa é que a gente siga nessa toada, né? De ver a seleção cada vez com aquela cara mesmo do time do Arthur e que possa trazer esses resultados, porque os resultados positivos vão dando confiança também cada vez mais para as meninas, e é importante chegar, né, no ano da Copa com uma confiança alta, sabendo direitinho, né, o que fazer para conseguir vencer os jogos. É isso aí, a gente fica na torcida. Ô Lu, eu sei que você já falou um pouco do Brasileirão, vamos voltar e falar também, que eu acho que é legal a gente fazer essa análise dessas 2 primeiras rodadas. Começou há pouco tempo, mas deu para a gente sentir já, tipo, um gostinho, né, de como está sendo, né? Provavelmente como vai ser esse campeonato. A gente está vendo aí o Palmeiras liderando, junto com o Flamengo também, né? E o São Paulo não perderam nenhum jogo, né? São 2 jogos, mas foi o que você falou, teve time que nem pontuou. E aí tem um Corinthians que vai estrear na próxima rodada com a Emily Lima. A Emily, que já falou na coletiva, eu não vim aqui só evoluir, eu vim aqui para ganhar, né? E aí eu quero saber de você, né, de fato, como é que vai ficar agora, né? A gente continua com essa briga entre Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, talvez o Flamengo, será que vai surpreender? Pois é, né? O Flamengo que veio com essa proposta de investir mais na sua base, apesar de ter um time, né? Se a gente for olhar a espinha dorsal do Flamengo, as jogadoras também, ele está fazendo um bom balanço, né? De trazer as jogadoras da base, mas também com uma troca de experiência com as jogadoras que já são mais veteranas no time. Conseguiu 2 bons resultados, né? Venceu com dificuldade o misto fora de casa, depois goleou o Red Bull Bragantino. Eu acho que a gente precisa ver esse embate do Flamengo com os times
mais fortes, né? No caso, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo, com a Ferroviária. Como que o Flamengo vai se comportar nesses duelos para aí sim a gente poder entender um pouquinho mais para frente. Em relação ao Palmeiras, venho dizendo, para mim é o favorito. Claro que tem muito campeonato. O campeonato, quando vai para a fase do mata-mata, é uma outra competição. Mas, para mim, é o time que chega com mais força, né? Mostrando assim que está bem focado aí na conquista desse título. E sempre Corinthians, sempre São Paulo, Ferroviária, o Cruzeiro, são as equipes que eu acho que brigam, né? Mas eu acho que é legal que o campeonato está mais disputado, né? Um equilíbrio um pouco maior também entre as equipes. Mesmo as equipes, ano passado a gente viu, mesmo a equipe que subiu, que foi o caso do Bahia, chegando no mata-mata, então isso é muito bom. Então a gente tem mais times, né? Agora esse ano que vem mais ainda, vamos ter 20, mas é importante que a gente tenha esses times vindo forte para fortalecer a competição, né? Agora, gente, curiosíssimo ela voltou. Que justamente quando o Luciano Zogaib estava falando do favoritismo do Palmeiras, quem apareceu aqui, ó, plim, na tela? Que é isso? São as deusas do futebol. Sintonia. Eu quero saber de você, Fui falar de rivalidade, bagulho até... Pois é, eu não sei, ela nem chegou a respondeu? Não. Mas eu vou aproveitar que a Lu estava falando do favoritismo do Palmeiras, Paty. Eu quero saber, assim, como é que é estar entre as favoritas, né? Qual é o sentimento, né, de ficar entre pé no chão e ter um pouco também aquele orgulho? Eu acho que está sem áudio. O microfone está ligado? Agora sim. Diga aí. Desculpa. Para a gente que está dentro de campo, esse favoritismo acaba que não influencia no nosso trabalho no dia a dia, porque eu acho que quanto mais a gente se preocupa com isso, menos a gente de fato tem algum retorno, porque a gente deixa isso para a torcida, para jornalistas, enfim, todo mundo que trabalha com isso, mas para a gente, o nosso trabalho continua o mesmo e acho que até tem que trabalhar ainda mais, porque as expectativas em cima da gente são maiores, a gente tem que entregar, né, alguma coisa legal dentro de campo, e é para isso que no nosso dia a dia a gente continua trabalhando muito, para que nos jogos e competições a gente consiga bons resultados. E aí, aproveitando, né, a pergunta da Lu, né, isso tem a ver também com essa rivalidade com o Corinthians, né, que se estabeleceu mais forte aí nos últimos anos? Acho que pelo nome que a gente carrega, né, pela camisa que a gente veste, o Palmeiras, acho que sempre tem que estar em cima e disputando contra os melhores clubes. E agora que a gente conseguiu isso, né, conseguiu se firmar entre as melhores equipes do Brasil, acho que a rivalidade acaba sendo ainda maior. A gente sabe, né, de toda a história de um derby, então com certeza quando tudo isso é colocado dentro de campo, tudo fica muito maior, assim, é contra também São Paulo, contra Cruzeiro, Ferroviária. Então essa rivalidade acho que vem muito bem para o futebol feminino, porque a gente vê que de fato as pessoas estão cobrando resultados, estão, depois de um tempo, né, que faltou investimento, agora estão investindo bem, então isso tem retorno de alguma forma. E com certeza para a gente estar disputando sempre contra essas equipes e nos últimos resultados, tendo bons resultados, a gente continua, né, positivo para que isso fortaleça ainda mais a nossa equipe, mas também o futebol brasileiro como um todo. Diga aí, Lu. Não, agora falar um pouquinho mais da Paty mesmo, né? Assim, a gente viu recentemente algumas imagens dela, né, com os fãs e tudo, e eu... já há um tempo olhando a sua história, assim, eu soube que você buscou o teatro, né, para tentar perder um pouco a timidez, né? Você vai, ao longo do tempo, aí conquistando espaço num clube como é o Palmeiras, né? Vai tendo fãs, Como é que tá essa questão, assim, da Paty tímida hoje? Como é que é a Paty hoje e se o teatro ainda faz parte? Uhum. Legal a sua lembrança, realmente, quando eu tinha, acho que uns 11 anos, talvez, né, foi a ideia da minha mãe me colocar no teatro, porque eu era muito tímida, muito introvertida, então eu não era comunicativa com as pessoas e tudo mais, e realmente me ajudou muito naquele momento, e eu só parei de fazer teatro porque
eu tive a chance de sair, né, da minha casa para jogar futebol em outro lugar. Então isso foi muito legal, me ajudou. E hoje, vivendo essa, né, vida que eu tô e tudo aquilo que eu sempre sonhei, acho que é muito bacana e ainda é difícil para mim conseguir assimilar que realmente eu mudei, né? Consegui mudar. Hoje não sou mais tão tímida assim, ainda faz um pouco da minha personalidade ser mais quieta, mas mesmo assim acho que dentro de campo e também fora com a equipe, é legal a gente ver aonde, né, aqui no meu caso, aonde eu consegui chegar e estar jogando ao lado de grandes jogadoras que eu só via pela TV e ficava imaginando, nossa, como que isso seria legal. E depois de muito trabalho, né, acredito eu, estar no meio de tanta gente boa e fazendo aquilo que a parte de uns 10, 15 anos atrás sempre sonhou em fazer, é muito gratificante para mim. Pois é, e é muito legal, né, Paty? Você com 23 anos tem as faixas, tem as garotinhas nos estádios com seu nome e tudo mais. E quando você estava falando aí da garotinha, você garotinha, né? Lá no interior de Santa Catarina e agora encara não, realiza o sonho. Fica essa pergunta, já chegou no lugar onde você queria estar? Se não, onde que você quer chegar? Eu acho que até cheguei mais longe do que eu imaginava quando era, né, muito nova, que eu pensava no futebol apenas como uma forma de algo que eu gostava de fazer e talvez mais para frente ganhar uma faculdade, né, uma bolsa na faculdade para conseguir estudar e me formar e tudo mais. E aí as coisas foram tomando um rumo totalmente diferente do que eu imaginava, foi se tornando profissional, então quando eu assinei meu contrato profissional, eu já fiquei pensando, caraca, eu estou em outro nível, é realmente diferente. E aí, quando a gente se coloca, talvez, em outro patamar, assim, é claro que a gente sempre almeja mais coisas. Então, hoje, eu acho que eu tenho novas perspectivas, assim, e com certeza penso e trabalho para que cada vez mais eu consiga evoluir como atleta, como pessoa, e chegar em lugares ainda mais altos. Mas, com certeza, olhando para trás, eu já estou num lugar que muito mais longe do que eu sonhei. Que legal, que legal. Isso é legal, né? Eu costumo dizer que os nossos sonhos, na verdade, são rascunhos, né? Os originais mesmo, Deus tem pra gente, são coisas que a gente às vezes nem imagina, né? E eu falo isso também pra mim, que eu sempre sonhei em trabalhar com o futebol, com o esporte, mas eu nunca imaginei que eu iria virar uma narradora, até por não ter essa referência. E aí eu queria até nessa linha, Paty, que recado, né, você deixa pras meninas, porque hoje, eu quando eu era menina não via muito futebol feminino, não tinha muitas mulheres jogando, mas hoje é uma realidade, elas podem ligar a televisão, ver vocês. Então, que recado você dá assim para as meninas, né, que começam a sonhar também em ser jogadoras, qual o caminho seguir, como seguir essa trilha para conseguir um sucesso igual ao seu? A gente fica feliz que hoje é muito mais fácil, né, para as meninas começarem a jogar futebol, já tem um incentivo, já conseguem ver algumas referências pela TV, liga a TV em vários canais, está passando futebol feminino, então isso acaba sendo mais fácil, elas verem que é possível. E é isso, se, né, tiver esse sonho, com certeza felizmente ou infelizmente, a gente tem que abdicar de muita coisa da nossa vida para viver do futebol, mas é um sonho, é um nosso objetivo, e hoje com certeza a gente tem mais apoio para isso, acho que não faltam lugares, escolinhas de futebol para começar a treinar, e acho que esse é o primeiro passo, né? Você começar, independente se você se imagina em um lugar muito distante ou não, acho que só por fazer aquilo que você ama naquele momento já é algo bonito, já é algo que você deve se realizar para aquele momento, e as coisas vão acontecendo, né? Se você vai treinando, se você vai evoluindo, acho que cada passo no seu devido tempo também, sem nenhuma pressão, porque afinal de contas, quando a gente começa a jogar futebol é apenas por uma diversão e que com certeza no futuro pode ser muito promissor. A gente está quase caminhando para o fim, porque eu queria conversar muito mais, mas aí, falando até desse início seu, né, de quando você começou, como é que foi esse início, né? Você que já passou pela Chape, já passou pelo Grêmio, tem uma história super bonita lá também, e aí se consolidou no Palmeiras como zagueira, como é que foi isso? Era realmente uma brincadeira de criança e que você falou, mãe, quero fazer isso mesmo. Como é que foi? A garota de Pinhalzinho. Sim, isso mesmo.
Eu comecei treinando futsal primeiro, por muito tempo eu só joguei futsal e é ainda um esporte que eu gosto muito. E aí quando começou toda essa questão de o futebol, né, de campo ser mais valorizado, eu comecei a fazer essa transição. Para mim isso foi difícil porque eu ainda preferia jogar futsal muito mais do que o campo. E aí quando, né, meus treinadores, enfim, falaram, olha, você pode ter um futuro muito legal no futebol de campo, porque você é alta, tem força, né, tem velocidade, tem tudo isso, então pode ser que dê certo. E aí foi onde eu realmente acreditei e coloquei, né, toda a minha força, toda a minha dedicação no futebol de campo. E logo que eu parei de jogar futsal, né, e só treinava campo, veio a convocação para a seleção sub-17 na época. Então, pensa, para uma menina que só jogava, enfim, campeonatos escolares, pela Chape a gente até jogava alguns brasileiros também, e logo ser convocada para a seleção, para mim foi um choque, assim, porque eu nunca me imaginava estar naquele lugar, e quando a gente vê que isso é real, que a gente, né, que eu era boa, que eu tinha algum potencial, que alguém via potencial em mim, eu acho que só me motivou ainda mais para que eu continuasse. E assim seguiu, né? Eu tive oportunidades na seleção sub-17, depois sub-20, e aí foi quando eu também fui para o Grêmio buscando esse passo a mais que era integrar uma equipe profissional. E aí também logo deu certo, joguei por 3 anos lá, foi muito legal. E aí quando veio o convite do Palmeiras, foi quando eu pensei realmente eu tô num lugar muito alto aqui, né? Por onde eu consegui chegar de disputar profissionalmente a Série A de um campeonato brasileiro. Até falando agora mesmo, às vezes não parece real se eu pensar como era um tempo atrás, mas para mim isso é muito legal, essa trajetória de que com certeza valeu a pena cada esforço e dedicação que eu tive. E já que você falou de seleção, né? Seleção sub-17, seleção sub-20, como é que você está vendo a seleção do Arthur Elias? Hoje tem amistoso, vamos ter essa data FIFA. Como é que você está vendo essa seleção? E como que você projeta também para o ano que vem, né? A Copa do Mundo, esse sonho está aí também dentro de você para, quem sabe, poder fazer parte desse grupo? Acho legal o quanto, né, a nossa seleção evoluiu nesses 2 últimos anos agora, que a gente está se colocando em um nível que até então não estávamos, né, mas com certeza é onde a gente tem potencial para estar e ainda mais, porque aqui no Brasil a gente tem muita jogadora boa que pode estar servindo a nossa seleção. Então é legal ver o quanto que a gente está evoluindo também e sendo mais respeitadas a nível mundial. Acho que isso é muito bacana. E com certeza, né, a Copa do Mundo ano que vem acho que é um sonho para todo mundo, né, poder jogar uma Copa do Mundo. Para mim, falando individualmente, eu acho que cada coisa acontece, né, no seu devido tempo. Então, se eu estiver, claro, vou trabalhar para estar sempre o mais preparada possível, primeiro para representar o Palmeiras. E, enfim, acho que a seleção é só uma consequência disso, não é algo que eu fico pensando diariamente em trabalhar para tentar conseguir. Eu acho que se eu fizer um bom trabalho primeiro no Palmeiras, talvez uma convocação possa ser, né, uma consequência disso. Então, mas é claro que dentro de mim, acredito de várias meninas, poder ter talvez uma oportunidade de jogar uma Copa do Mundo é realmente incrível, ainda mais sendo no Brasil, né, nosso país sendo sede, com certeza vai ser maravilhoso. A gente fica aqui na torcida. Agora, para encerrar mesmo, a gente, primeiro, agradecer demais o seu tempo, muito obrigada, mas aí eu queria que você projetasse esse próximo jogo, né, que vai reabrir aí o Campeonato Brasileiro depois dessa data FIFA, que vai ser esse clássico entre Palmeiras e Corinthians. O que a gente pode esperar de vocês? Acho que, claro, mais um grande jogo, onde a gente tem 2 equipes muito qualificadas e assim como sempre é, né, um clássico, o derby contra elas é sempre muito difícil, a gente sabe das dificuldades, mas a gente também trabalha muito para sempre estar o mais preparada possível. Acho que vai ser um pouco diferente, tendo em vista a questão da data FIFA, em que muitas meninas de ambos os times estão com as suas seleções, então eu acho que isso tem um impacto um pouco, talvez, no jogo, mas com certeza o que podem esperar é que vai ser muito disputado do início ao fim. E falando pela gente, né, claro que jogar clássicos é sempre diferente, a gente tem aí um sentimento a mais, então com certeza a nossa entrega dentro de campo não vai faltar e sempre tendo em vista buscar mais uma vitória para o Palmeiras.
Muito bom. Viva vocês. Ô, Paty, muito obrigada. Fica aqui a nossa admiração pelo seu trabalho, zagueirona, liderança em campo. Muito legal, muito bacana ver a torcida vibrando por você e pelas palestrinas de modo geral. Obrigada mesmo. Muito sucesso nessa caminhada. A gente sempre está aqui esperando que vocês sempre voltem com medalhas, com troféus, para a gente falar, olha, lembra quando você veio aqui? Pois é, te desejei sorte e aconteceu. Obrigada demais. Obrigada, Luciana Zogaib, minha parceira, como sempre. E obrigada a você que acompanhou a gente. Valeu demais. O Copa Delas vai ficando por aqui. Se liga na TV Brasil e no nosso YouTube da TV Brasil e na Rádio Agência Nacional também. Toda semana um papo muito legal de futebol de mulheres. Até a próxima. Valeu.